boa tarde para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nesta oportunidade nós vamos trabalhar a passagem de Lucas, capítulo 23 e versículo 43, que diz assim: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Bem, como é que nós devemos entender esta declaração de Jesus? Há um grande debate em cima desta passagem, envolvendo mortalistas e imortalistas. Aqueles que não acreditam na imortalidade da alma, como os adventistas do sétimo dia e as testemunhas de Jeová, a leitura que eles fazem é assim, para negarem a imortalidade da alma, de que o homem, após a morte do corpo, mas tem uma alma ou um espírito que continua vivendo e que tem consciência. A leitura deles é assim: Jesus lhes respondeu: em verdade te digo, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. É assim que aqueles que não acreditam numa alma imortal fazem a leitura. Bom, agora a questão é, de acordo com o texto grego, como é que nós vamos entender? Onde é que nós vamos botar a vírgula? Bom, geralmente esta passagem aqui, ela é trabalhada no cristianismo, veja bem, desde os pais da igreja, por exemplo, o dia Tessarão de Tatiano, os pais da igreja, todos eles liam exatamente como nós temos aqui na Almeida Revista Atualizada, assim, ó. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Bom, esta é a leitura que se faz nos textos dos pais da igreja. Esta é a leitura que se faz no cristianismo. A igreja ela sempre entendeu assim. Mas como é que diz o texto grego? Eu vou fazer a leitura aqui no texto grego. O grego diz assim, ó: Kai eipen auto amen soi lego semeron met emu esse ento paradeiso. É assim que se lê no texto grego. Bom, aqui vai uma informação para você, querido. O texto grego, o original, estou falando do texto grego, o original, ele não tem vírgula. Ele é lido direto, assim como eu vou ler aqui para você, ó. Kai eipen auto amen soi lego semeron met emu esse en to paradeiso. Bom, não há vírgula. Então, aportuguesando. Lendo no português, o texto grego vai se ler exatamente aqui, ó, traduzindo para o português. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Repito, o texto grego, a leitura dele é corrida. O texto original, ele não tem dois pontos, ele não tem vírgula, ele é corrido. E é assim, ó, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A pontuação da vírgula, onde se coloca a vírgula, ela é uma decisão dos teólogos. Mas veja que esta decisão, como eu lhe falei, ela não é de hoje. Os pais da igreja, eles já colocavam a vírgula aqui, ó. Jesus lhe respondeu, dois pontos. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, desde os primórdios do cristianismo, que é assim que se lê, não tem vírgula nenhuma. Já aqueles que não acreditam na imortalidade da alma, como é que eles fazem? Jesus lhe respondeu, dois pontos. Em verdade te digo que hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. E por que que os imortalistas ou os mortalistas fazem isso? Exatamente porque eles não creem na imortalidade da alma. Para eles é crucial, é importante que a vírgula
fica exatamente neste ponto, onde Jesus falou. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje, ou melhor, onde é que eles vão colocar a vírgula? Em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Bom, para os mortalistas, o hoje está conectado à declaração de Jesus. Para eles, a leitura tem que ser assim. Em verdade, te digo hoje. Te digo hoje, ou seja, o hoje está ligado à declaração de Jesus e não ao local onde o ladrão estaria com Jesus. Percebe aí? E como é que nós vamos solucionar isso? O teólogo e arqueólogo Dr. Rodrigo Silva, que é adventista do sétimo dia, ele disse que fez um artigo e levou parece 5 anos, não sei, segundo ele. E a conclusão que ele diz que chegou é que a declaração deve ser assim: na verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Ora, Rodrigo Silva, vocês sabem muito bem que ele é mortalista, ele nega a crença na imortalidade da alma. Logo, ele não trouxe nada de novo. A conclusão que o Rodrigo Silva chegou é a mesma conclusão que todos os mortalistas ao longo dos milênios chegaram, inclusive as testemunhas de Jeová. Ou seja, Rodrigo Silva simplesmente está seguindo uma interpretação, para não dizer da sua igreja Adventista Sétimo Dia, mas ele está seguindo também a interpretação das testemunhas de Jeová. Ele não trouxe nada de novo, não há nada de científico no estudo do Rodrigo Silva. Esta é uma verdade. Eu quero apresentar aqui agora estes argumentos. Ora, como é que nós vamos saber se precisa ou não usar a vírgula? Nós não podemos olhar apenas para a construção gramatical. Quando vai se interpretar um livro, um texto, tem que se olhar para o contexto, tem que se olhar também para as crenças do autor sagrado. No caso, nós vamos aqui examinar as crenças de Lucas. Lucas, que escreveu o Evangelho, ele cria ou não na imortalidade da alma? Essa é a primeira coisa que nós vamos investigar. A outra é, para Lucas, o paraíso era o que? Para Lucas, o paraíso era o que e ficava onde? Então vamos lá. Lucas, ele cria ou não na imortalidade da alma? Eu vou lhe mostrar que sim. Vamos aqui para Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Ora, eu tenho que buscar essas respostas no próprio Evangelho de Lucas, visto que a questão de que se o ladrão tinha uma alma que sobrevivia à morte, nós temos que encontrar uma resposta em Lucas. Então, Lucas capítulo 16, agora vamos aqui para o versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Com as migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras, ou chagas. Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos, para o seio de Abraão. Seio de Abraão, vou logo dizer, os teólogos entendem, desde tempos antigos, que seio de Abraão é um nome dado aqui para um local situado no Hades, chamado paraíso. Ok? Seio de Abraão aqui é um nome de um lugar destinado às almas dos justos, e este lugar ele fica situado no Hades, e o Hades ficava situado nas partes mais baixas da terra, no coração da terra. Então prossigamos. Aconteceu, morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão.
Morreu também um rico e foi sepultado. No Hades, estando em tormento, quem o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Veja aqui que o rico está no Hades, mas ele tem consciência. Essa passagem aqui, este relato de Lucas, ele deve necessariamente ser interpretado literalmente, meu irmão. E eu vou lhe mostrar por que ele deve ser interpretado literalmente. Então clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Aqui são chamas literais. E eu vou lhe provar que o texto aqui, pelo menos 90%, ele deve ser interpretado literalmente. O rico estava realmente sofrendo no Hades, ou no inferno, conforme a tradução, e ele estava em chamas. E estas chamas são chamas literais. Ok? Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os seus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. Aqui você vê um diálogo entre Abraão, o patriarca, que também estava no Hades, e nós vemos aqui quem? O rico dialogando com Abraão. De longe, é claro, mas estavam dialogando. Então, há um contato que o relato está mostrando, é que há um contato entre os mortos. Há um contato entre os mortos, morto para com morto. Se os mortos conversam, logo eles têm consciência. Se há diálogo entre os mortos, então há consciência após a morte. Aqui já fica logo aniquilada, fulminada a doutrina do sono da alma, que diz que quando o homem morre, não sobra mais nada, ele dorme, ele não sabe mais de nada. Não é verdade. De acordo com este relato aqui de Lucas, o homem tem uma alma que sobrevive à morte do corpo. Prossigamos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Versículo 27. Então replicou, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Veja que ele lembrava que tinha casa. Ele aqui estava morto, mas tinha consciência, lembrava da sua casa paterna. Porque tenho 5 irmãos. Olha a lembrança aqui do morto. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Aqui é a porção má do Hades, que é traduzida aqui por inferno. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Por Moisés e os profetas entendemos aqui o Antigo Testamento, o Taná. Ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, ou seja, se eles não obedecem ao Antigo Testamento, ao que Moisés e os profetas escreveram, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, irmão, este relato aqui, muitos debatem sobre se o relato deve ser uma história real ou uma parábola. Ainda que aqui seja uma parábola, mas o autor, Lucas, não está dizendo que é uma parábola, diga logo de passagem. Em nenhum momento do relato se diz que é uma parábola. E nós tomamos este relato como um relato real. Tem um objetivo? Sim. Alcançar os fariseus, criticar os fariseus. Sim, mas aqui é uma crítica. E ainda que seja uma parábola, ainda que fosse uma parábola, mas ela está fundamentada em crenças conhecidas do autor sagrado e compartilhada por ele, e advogada por ele. Agora, por que nós entendemos que este relato é literal, pelo menos 90% do que se lê é literal? Por que nós entendemos e defendemos que o relato aqui de Lucas é literal? E sendo ele literal, então nós defendemos que Lucas acreditava na imortalidade da alma. Por que nós defendemos? Eu vou lhe mostrar aqui.
Vou mostrar bem aqui. Eu estou aqui em mãos com o livro de... Vamos dizer, o livro de Enoque. Eu vou ler aqui no capítulo 22 do livro de Enoque. Eu vou ler todo o capítulo 22 do livro de Enoque. Este relato aqui que eu li em Lucas, ele é, pelo menos, inspirado no relato de Enoque, onde eu vou ler. Vamos lá. Dali partimos para um outro lugar. Aqui Enoque está falando que ele partiu com um anjo. E ele mostrou-me, o anjo mostrou para Enoque, do lado do ocidente, um conjunto de montanhas imensas e altas, de rocha maciça. Havia lá 4 cavernas. Enoque está relatando aqui, na sua visão. Profundas, amplas e lisas. 3 delas eram escuras e uma clara. Veja bem, 3 cavernas eram escuras e uma clara. Tendo no centro dela uma fonte de água. Tendo no centro da caverna clara uma fonte de água. Então eu disse: como são lisas essas cavernas? Como são profundas e escuras? Respondeu-me então Rafael, um dos santos anjos que estavam comigo. Estas cavernas foram criadas para abrigar as almas daqueles que morreram. Foram criadas para reunir todas as almas dos filhos dos homens. Estes lugares foram constituídos para a sua morada, até o dia do julgamento, do seu julgamento, até o final do prazo e do tempo pré-estabelecidos, quando então ocorrerá a sua sentença. Então eu ouvi os gemidos do espírito de um dos filhos dos homens, que havia morrido, cujos lamentos chegavam até o céu. Perguntei então ao anjo Rafael, que estava junto de mim: de quem é este espírito que se lamenta? De quem é esta voz, cujo gemido chega até ao céu? Isso aqui deve ser comparado com Apocalipse 6, 9, 11. Você pode ler lá. Então ele falou-me: este é o espírito que saiu de Abel. Este é o espírito que saiu de Abel. Aqui nós temos já a crença na imortalidade da alma. Ele foi golpeado e morto por seu irmão Caim. E assim emite queixas contra ele, até que os descendentes deste sejam eliminados da terra e a sua raça desapareça dentre os homens. Vê também isso em Apocalipse 6, 9, 11, um paralelo. Em seguida perguntei sobre as cavernas. Por que estão separadas umas das outras? Respondeu-me: 3 destes espaços foram preparados para manter segregados os espíritos dos que estão mortos. Veja aqui a crença do autor na imortalidade da alma. Mas uma seção foi reservada para os espíritos dos justos, onde jorra uma fonte de águas límpidas. Você vê que o rico desejou que colocasse um pouco d'água na ponta do dedo e colocasse na sua língua? Alguns ridicularizam, mas a verdade é que, de acordo com a crença judaica helenista, aqui no livro de Enoque, o livro de Enoque é mais ou menos entre 200 a 100 anos antes de Jesus Cristo, eles criam que no Hades há água. E eles criam em compartimentos. Um compartimento no Hades, que ficava no seio da terra, ficava as almas dos ímpios. Outro compartimento, você está vendo aqui no relato de Enoque, ficava para as almas dos justos. Prossigamos. Dessa forma, há um espaço que foi preparado para os pecadores que, ao morrerem e serem enterrados, não chegaram a sofrer em vida uma sentença. Ali suas almas ficarão isoladas até o grande dia do juízo, o dia do castigo e do sofrimento reservados aos que foram condenados para sempre. Quando então se exercerá a vingança das suas almas? Nesse lugar, ele os manterá aprisionados até a eternidade. Nós temos aqui um paralelo com Apocalipse 20, versos 13, 14 e 15. Existe igualmente outra seção que se destina às almas dos queixosos, dos que reivindicam justiça por sua ruína, por terem sido mortos nos dias dos pecadores. E uma outra seção foi feita para aqueles que não foram justos, mas sim pecadores, totalmente ímpios e cúmplices dos perversos. Suas almas não serão castigadas no dia do juízo, mas também não serão ressuscitadas. E nós temos o relato do livro de Enoque. Ora, é claro que quando você lê Lucas capítulo 16, versos 19 a 31,
você vai lembrar logo deste relato de Enoque. E por que eu fiz a leitura do livro de Enoque? Porque o livro de Enoque foi a fonte inspiradora para o relato de Lucas. O que Lucas está trazendo aqui, meus irmãos, a sua crença na imortalidade da alma, não era somente dele. O livro de Enoque traz estes relatos. Os livros do quarto Macabeus também traz. O livro de quarto Esdras também advoga a crença na imortalidade da alma. Flávio Joséfo, que também era do segundo século, acreditava na imortalidade da alma. Era crença comum, muito divulgada no período do Segundo Templo, que os homens, quando morrem, eles não cessam a sua existência. E Lucas, ele compartilha desta ideia. Então, primeiro eu lhe mostrei aqui, o primeiro passo foi lhe mostrar que Lucas, ele acreditava na imortalidade da alma. O segundo passo é, o que significa o paraíso para Lucas? Ora, porque Lucas, que foi que ele escreveu aqui? Vamos lá aqui, ó. Lucas capítulo 23. Vamos continuar aqui de novo aqui a leitura. O que ele diz aqui? Lucas 23. E Jesus respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas o que é o paraíso para Lucas? Bom, os adventistas do sétimo dia, eles dizem que o paraíso aqui, na mente de Lucas, aponta para a nova terra, depois do milênio. Os adventistas dizem que Cristo vem buscar a igreja, arrebata para o céu, lá passa 1000 anos, doutrina esta que não é bíblica, depois dos 1000 anos Cristo desce com o povo para habitar eternamente aqui na nova terra. Então, para os adventistas do sétimo dia, o paraíso aqui aponta para a nova terra, quando os santos habitarão para sempre na nova terra em corpos ressuscitados. Então, como é que os adventistas interpretam? Eles dizem que, quando Jesus falou, em verdade te digo, hoje, vírgula, estarás um dia comigo no paraíso. Quando? Depois da ressurreição. Para os adventistas do sétimo dia, esse estar com Cristo no paraíso só se realizará depois da ressurreição corporal. Mas por que eles dizem isso? Repito, porque eles não creem na imortalidade da alma. O texto está dizendo que o ladrão estará com Cristo no paraíso somente depois da ressurreição? O texto não está dizendo isso. Realmente o texto não está dizendo. E eu quero lhes dizer que o paraíso, nós encontramos uma outra referência ao paraíso em 2 Coríntios 12, 2 a 4, que Paulo diz, conheço o homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Tal homem foi arrebatado até ao paraíso, no terceiro céu, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe. E viu coisas que ele não pode relatar, que ao homem não é lícito falar. Deste homem me gloriarei. Então, este é o relato de Paulo. Então, Paulo, nós entendemos que Paulo ele está falando dele mesmo, da experiência dele, e Paulo ele foi até ao paraíso. E a maioria dos intérpretes vê assim que o paraíso, onde Paulo foi, ficava no terceiro céu. Ok? Ficava no terceiro céu. Bom, aí aqui surge então uma questão. O paraíso, referido aqui por Cristo, ele estava no terceiro céu? Bom, há um problema. Se nós dissermos que o paraíso aqui referido por Cristo se encontrava no terceiro céu, então nós temos que dizer o quê? Que Cristo, quando naquele mesmo dia que ele morreu, a sua alma subiu com a alma do ladrão para o terceiro céu. Mas aí há complicações, porque a Bíblia deixa bem claro que Cristo não subiu ao céu, senão depois de 40 dias. Maria lá no jardim, ela estava olhando para Jesus
E na conversa, ela, quando reconheceu que era ele disse: Maria, não me toques, porque ainda não subi para o céu, ainda não fui até meu Pai. E veja que Cristo ali, ele tinha acabado de ressuscitar e ele disse que ainda não tinha subido para o Pai. Então não tem muito fundamento se colocar a esta altura do campeonato, na declaração de Cristo, antes de ele ressuscitar, não tem muito fundamento se colocar o paraíso no terceiro céu. Porque se você coloca o paraíso no terceiro céu, então você vai ter que admitir que Cristo levou o ladrão para o terceiro céu naquele mesmo dia que ele morreu, ainda na sexta-feira. E aí há algumas complicações. Então, o que é o paraíso e onde ficava o paraíso? Bom, de acordo com o livro de Enoque, onde nós lemos, e não só o livro de Enoque, mas a maioria dos judeus, ali do período de Cristo, eles diziam que o paraíso ficava lado a lado com o inferno, com o lugar de tormento dos ímpios. E você vê que Lucas, ele compartilhava dessa ideia. Você vê que o rico foi sepultado e no inferno, erguendo os olhos, estando em tormento, diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e molha na água e coloca o dedo na minha língua para que me refresque, porque estou atormentado nesta chama. Mas ele viu com Abraão a Lázaro. Ele viu o Lázaro. Então veja que na dimensão no Hades havia uma certa comunicação e eles viam. Então ficava na mesma dimensão. Então nós podemos dizer que até o momento em que Cristo declarou isso, o paraíso fazia parte do Hades. O paraíso que Cristo falou aqui é o mesmo que ele descreveu como o seio de Abraão. O paraíso aqui, que Cristo diz: hoje tu estarás comigo no paraíso, nós entendemos que é o mesmo seio de Abraão. É o mesmo lugar onde estava Abraão e Lázaro, no seu seio. É a parte boa do Hades. E para consubstanciar esta ideia, nós lemos em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, que Cristo em espírito foi aos espíritos em prisão. E 1 Pedro 4,6 diz: e pregou-lhes o Evangelho. Por isso também o Evangelho foi pregado até aos mortos, para que mesmo sendo julgados na carne segundo os homens, vivam segundo Deus em espírito. Então, a Bíblia Sagrada, ela mostra que Cristo, no dia que ele morreu, o seu corpo estava morto, mas o seu espírito foi até aos habitantes do Hades. E lá ele pregou aos mortos. O que? Ele pregou o Evangelho. Você vê 1 Pedro 3,19 e 1 Pedro 4,6. Então, nós fazendo um apanhado, aqui nós somos levados a crer que até o momento da declaração de Cristo, o paraíso ainda estava no Hades, nas partes mais baixas da terra. E esta crença, como eu li para você, nós vemos aqui no livro de Enoque. E não só no livro de Enoque, mas em outros livros da tradição judaico-helenista, nós encontramos de fato que o paraíso ele ficava nas partes mais baixas da terra, numa parte boa do Hades. Mas também é verdade que nós lemos em outros livros da tradição judaica que o paraíso ele se manifestará depois da ressurreição dos santos, quando o Messias vier para reinar. Quando chegar a era messiânica, nós também lemos isso. Nós também lemos, para sermos fiéis, nós também lemos que o paraíso ele se manifestará aqui na terra quando Cristo reinar com os seus santos, quando o Messias reinar com os seus santos para sempre aqui na terra. Isto é verdade também. Mas como nós estamos considerando aqui o relato de Lucas, nós somos levados a acreditar que para Lucas, o paraíso, quando ele declara o que Jesus falou, hoje tu estarás comigo no paraíso,
E visto que ele já mostrou ali no capítulo 16 que para ele o ímpio ia para o Hades e ficava em sofrimento, enquanto que o justo era levado pelos anjos para o seio de Abraão e lá ficava em repouso, em regozijo, em paz. Então ambos, tanto o justo como o ímpio, ficavam debaixo das partes mais baixas da terra, ficavam no Hades, havendo um abismo que separava os ímpios dos justos. Mas todos iam para o mesmo lugar, todos iam para o Hades. É assim que Enoque diz que todos iam para o mesmo lugar. O que é que Enoque diz aqui? Ó? 3 destes espaços foram preparados para manter segregados os espíritos que estão mortos, mas uma seção foi reservada para os espíritos justos, onde jorra uma fonte de água límpidas. Tá bem aqui, então Enoque, ele diz claramente aqui no seu relato que o Hades é um lugar que agrega as almas de todos os homens. Ok, Enoque capítulo 22, verso 12. Respondeu então Rafael, um dos santos anjos que estavam comigo. Estas cavernas foram criadas para abrigar as almas daqueles que morreram. Foram criadas para reunir todas as almas dos filhos dos homens. Estes lugares foram constituídos para a sua morada até o dia do seu julgamento, até o final do prazo e do tempo preestabelecidos, quando então ocorrerá a sua sentença. Se você tem um livro de Enoque, você pode ler o livro de Enoque capítulo 22, ler todo o capítulo 22, e você vai ver que todas as almas, justos e de injustos, elas desciam para o Hades. E o que nós lemos aqui no capítulo 16 de Lucas é esta mesma ideia. Todas as almas iam para o Hades, mas a parte boa do Hades é chamada de seio de Abraão. Mas agora você me pergunta, professor Nathaniel, mas o apóstolo Paulo diz que foi arrebatado até o terceiro céu, até o paraíso. Como explicar? Como explicar? Bom, de acordo com muitos mestres do cristianismo, quando Cristo ressuscitou, veja bem, estou falando que de acordo com a crença de muitos, quando Cristo ressuscitou e que ele foi levado para o céu, ele transferiu as almas dos justos para o paraíso que fica no terceiro céu. Então, sendo isto verdade, justifica a visão de Paulo, a experiência de Paulo, quando ele diz que foi até o terceiro céu e lá foi no paraíso e lá viu coisas inefáveis que ao homem não é lícita contá-las. Ok, meu irmão? Seja como for, o que eu quero lhe dizer, independentemente onde fica o paraíso, e mesmo que Lucas, quando falou no paraíso aqui, tivesse em mente o paraíso terrenal, onde só entrarão nesse paraíso aqueles que passarem pela ressurreição, vamos dizer que Lucas estivesse pensando nisso quando ele falou, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo um dia no paraíso, mesmo que Lucas tivesse o pensamento de que para entrar neste paraíso só entra depois que ressuscitar, ainda assim não se pode negar a crença na imortalidade da alma. Repito, mesmo que seja verdade, a leitura seja esta, ó. Na verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso, mesmo que seja verdade que a vírgula tenha que cair aí. Ainda assim não se consegue negar a crença de Lucas na imortalidade da alma. Porque nós temos Lucas capítulo 16. E ali é um relato muito claro que ele cria na imortalidade da alma. Ainda que a declaração de Lucas 23:43 não ofereça um combustível para a crença na imortalidade da alma, também não nega. Ok, meu irmão? Também não nega. Quem vai conseguir, aqui é um desafio para os teólogos adventistas, aqui é o meu desafio para Leandro Quadros, para Rodrigo Silva, para todos aqueles que creem na mortalidade da alma. Me provem com base em Lucas capítulo 23, 43, que não há imortalidade da alma. Eu vou ler bem aqui o relato. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, vou ler aqui de acordo com os adventistas. Jesus respondeu, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Pronto. De acordo com esta leitura, isso prova que o homem não tem uma alma imortal?
Isso não prova. Não prova. Agora, uma coisa é certa. Esta leitura que eu vou fazer, que é a leitura tradicional, a leitura do cristianismo, da cristandade, dos pais da igreja, ela prova que o homem tem uma alma. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ora, de acordo com esta leitura, o ladrão ele foi para o paraíso com Cristo naquele mesmo dia que ele morreu. E visto que Jesus Cristo só ressuscitou 3 dias depois, e visto que a alma de Jesus, ou o Espírito de Jesus, não subiu para o céu no dia que ele morreu, mas desceu às partes mais baixas da terra e pregou aos espíritos em prisão, conforme nós temos 1 Pedro 3,19 e 4,5. Visto que o relato diz isso, ora, só existe uma conclusão para nós, que quando Cristo diz, hoje tu estarás comigo no paraíso, de fato, o ladrão foi para o paraíso com Cristo no mesmo dia que ele morreu, a saber, na sexta-feira. E se ele não ressuscitou naquele dia e não foi para o céu, só tem uma. O paraíso ficava nas partes mais baixas da terra, numa parte positiva do Hades. E isto concorda, meus irmãos, isto concorda em número, gênero e grau com o relato de Lucas capítulo 16, que eu vou ler mais uma vez aqui para vocês. Olha o que aqui Lucas aqui diz. Lucas capítulo 16 e versículos aqui, 22. E aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Para o seio de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado. E no inferno, ou no Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ora, se o rico, ao levantar os olhos, via Abraão e Lázaro, eles estavam na mesma dimensão. Eles estavam na mesma dimensão. Ora, se o rico estava nas partes mais baixas da terra, no inferno, nas partes mais baixas da terra, ele não poderia, a partir de lá, das partes mais baixas da terra, ver lá no céu Abraão. Não. Ele estava vendo Abraão porque eles estavam na mesma dimensão. Claro que Abraão estava numa parte mais alta, mas eles estavam na mesma dimensão. Ambos estavam no Hades. Logo, quando Cristo diz, hoje tu estarás comigo no paraíso, o paraíso ficava no Hades, nas partes mais baixas da terra, para onde o Espírito de Cristo desceu e pregou aos espíritos em prisão. Então, este vídeo, penso eu lhe respondi. Aqui nós fulminamos a crença na mortalidade da alma. Então, não é verdade que a alma morre juntamente com o corpo. Não é verdade. Não é verdade. Nós podemos questionar onde é que o paraíso ficava? Podemos. Nós podemos questionar. Você pode achar que o paraíso ficava já no terceiro céu. Você pode achar que o paraíso ficava nas partes mais baixas da terra. Você pode achar que o paraíso aqui, você pode até achar que o paraíso não. O paraíso aqui em questão só se manifestará depois da ressurreição dos santos. Você pode achar isso. Ok. Agora, querer negar a crença na imortalidade da alma com base onde é que vai ficar a vírgula, isso é infantilidade e desonestidade. Então, o Rodrigo Silva ele não fez um trabalho acadêmico. Repito, o arqueólogo Rodrigo Silva não fez um trabalho acadêmico. A conclusão que ele chegou de que a leitura teria que ser assim: em verdade te digo, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Ora, a conclusão do Rodrigo Silva é a conclusão de todos os mortalistas. E não tem nada de novo nisso. A conclusão do Rodrigo Silva é a conclusão das testemunhas de Jeová. Os testemunhos de Jeová também chegaram a esta mesma conclusão. Ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.